Fala pessoal, então iniciando a última parte da aula, a gente vai falar de força elétrica agora. Força elétrica é também conhecida como Lei de Coulomb. Famosa. Beleza, então assim, ó, a gente vai comentar sobre o que depende, né, a força entre as carguinhas, se ela é maior, se ela é menor, se ela é mais fraca, se ela é mais forte. Só pra gente ter uma breve noção, Coulomb usou exatamente a ideia do Newton, né? Ele pegou a equação ali do Newton e falou assim, ó, eu acho que é parecido, né? E montou ali. E é bem parecido mesmo, ó. Lá na gravitação, a força de interação entre dois corpos é Gzão, M1, M2 pela distância entre eles ao quadrado. A gente vai ver que é parecido, só que daí não é massa, né? Agora é carga que faz aparecer essa força. Então, beleza, bora lá, ó. A gente tem dois corpos carregados. Dois corpinhos carregados. Eu vou deixar eles aqui com um certo tamanho, só para daí ficar bem legal a gente comentar sobre o conceito de distância, ó. Seguinte, para a gente desenhar a força, vamos colocar que esse cara aqui tem uma carga aqui 1, esse cara aqui tem uma carga aqui 2. Vou chutar um sinal, tá? Esse cara aqui positivo, esse cara aqui negativo. Muito bem. Então assim, ó, você vai pegar o centro geométrico dos dois corpos e você vai desenhar uma linha que une esses dois corpos. Pronto. Essa linha que você acabou de desenhar é onde vai existir a força, que pode ser de atração e pode ser de repulsão. Então essa linha desenhada se chama linha de ação da força. Muito bem, linha de ação da força. Feito isso, agora você vai lá e você que desenha, ó. Não é mais e menos? Se é mais e menos é sinal oposto. Se é sinal oposto, você vem e você desenha, ó. Aqui existe uma força, aqui existe uma força. Lembra de dinâmica? Olha só, ó. Quem que é essa primeira força? Quem que faz ela? Ah, é a carga 2 que puxa. Quem recebe? É a 1. Então você escreve assim, ó, F que 2 faz em 1. Assim como, ó, existe uma outra força. Quem que faz ela? Ah, é a 1. E quem que recebe? É a 2. Então existe a F21, existe a F12. Certo? Vou usar uma lei de Newton aqui, tá? O que eu posso afirmar? Que a F12 é igual a F21, né? Vou colocar o igual mais perto aqui. É igual ao F21. Só que daí depende de como eu escrevo, ó. Se eu colocar com a setinha em cima, você coloca o sinalzinho de menos. O que é o sinal de menos? Mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto, né? E se eu escrever só F12 igual a F21, aí aqui são iguais mesmo, porque é o mesmo módulo, sem a setinha é só módulo. Vamos chamar a força elétrica de FE só, tá? Então, ó, combinado. Fel é força elástica. FE é força elétrica. Beleza? Então, FE é a força de natureza elétrica. Força elétrica. Beleza? Então, a F12 e a F21 é o que vai ser calculado agora. Vamos lá, então, ó. Do que depende essa força elétrica? A gente já tem uma noção muito boa de se tem carga, tem força, se não tem carga, não tem força, né? Então, pode ser de atração, pode ser de repulsão. Muito bem. Então, quanto mais carga, mais força. Quanto menos carga, menos força. Faz total sentido, né? Então, a carga 1 e a carga 2, ó. Carga 1 e a carga 2, né? Dependem diretamente ali, né? Influenciam diretamente a força. Beleza, vai montando junto comigo. A distância depende também, só que, ó, só aquele breve comentário, né? Como que a gente mede distância? Distância é sempre a menor, né? Mas é sempre entre centros. Então, é do centro do corpo 1 até o centro do corpo 2. Beleza? Então, distância é do centro do primeiro até o centro do segundo.
Beleza, então daí agora, ó, é inversamente a distância e é tão inversamente que a distância fica ao quadrado, tá? Então, distância elevado ao quadrado. E agora aparece, agora é legal a gente falar, porque assim, ó, lá na gravitação tinha o Gzão, né? O Gzão, o nome dele é constante universal. Então, aquele Gzão você usa para Sol e para Terra e para Lua, para eu e para o PC, para eu e para sei lá, uma pessoa que está na China agora. Enfim, né? O Gzão é universal. Acabou, é universal. Agora aqui depende de um fator, e um fator muito importante. Porque assim, ó, vou até pintar aqui, quer ver? Escolher uma corzinha legal. Esse cinzinho aqui é bom. O 1 sente uma força, não sente? Do 2, né? Mas como que ele sente essa força? Tipo, da onde? Imagina que o 2 está escondido numa parede e um começa a mexer. Aí fala, gente, como que tá acontecendo aqui? Tô mexendo sozinho, né? Tem que ter algum agente que carrega essa força. No caso da força gravitacional, é a gravidade, que você sente ela, né? Você convive com ela todo dia. No caso da força elétrica, existe um campo elétrico que carrega essa força. Só que esse campo elétrico, ele vem de um mediador, né? Existe alguma partícula que leva esse campo elétrico, que, para quem lembra das ondas eletromagnéticas, né? Que daí você tem ali um campo elétrico induzindo um campo magnético, levando essa partícula, levando os fótons. Que é luz, né? Só que lembra que luz não é todas que você enxerga. Tem algumas com mais frequência, algumas com menos frequência. Então, assim, ó, depende do meio que essas duas carguinhas estão. Se o meio atrapalhar, a força vai ser pequena. Se o meio não atrapalhar, né, a força vai ser maior. Então, aqui, ó, depende da onde as carguinhas estão. Então, ó, depende do meio. E esse meio eu vou colocar que ele tem uma constante. Eu vou chamar de K. Aí pronto. Então vem aqui e coloca um K. Ó. Então a gente tem que a força é K, Q1, Q2 pela distância entre elas elevado ao quadrado. Pronto. Está montada a nossa equação. Q1 e Q2 eu não faço legenda, porque é carga 1, carga 2, o desenho está mostrando. O D não faço legenda, porque, né? Essa altura do campeonato não precisa mais. Só que o K precisa. Ó. O K, ele é constante eletrostática do meio. Se o exercício colocar assim, ó, um K com um zero embaixo, ele tem um valor fixo, né? E um meio fixo. O zero significa vácuo. No caso da luz, né? No caso da luz, o meio atrapalha a passagem dela. Se for o vácuo, não tem meio, não tem partícula. Então é a máxima força possível. Então esse K aqui, ó, ele é Ele é 9 vezes 10 elevado a 9. Lembra como a gente combinou? Como que você vê unidade? Você isola ele, né? Então o K fica, ó, Newton de força, distância metro ao quadrado, dividido por carga e carga, dividido por Coulomb ao quadrado. Pronto, tá aí. Então o K depende do meio, né? Se for o vácuo, tem esse valorzinho aqui. Beleza? Tranquilo? Para fechar, anota aí, ó, letrinhas que podem aparecer. Você tem um MC, um micro C, um nano C e um PC. O Mzinho se chama mili, o Uzinho se chama micro, o Nzinho se chama nano e o Pzinho se chama pico. Valores. O mili é 10 elevado a menos 3 coulombs. O micro é 10 elevado a menos 6. O nano é 10 elevado a menos 9. E o pico é 10 elevado a menos 12. Fechou? Aí na aula de campo elétrico eu comento sobre os gráficos, tá? Porque daí o gráfico é o mesmo para todos. Só muda a grandeza que fica ali na vertical. Fechou?